Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Que a paz de Jesus, Divino Mestre e amigo de todas as horas, acolha a todos nós. Que tenhamos uma tarde muito proveitosa e que possamos fortalecer em nós o seguimento dos ensinos de Jesus. Sabemos que durante todo o transcorrer do trabalho, aqueles ceareiros designados por Jesus se fazem presentes, estão atendendo às necessidades de cada um de nós. Nem sempre naquilo que desejamos, mas naquilo que precisamos. Facilitará muito o auxílio que estaremos sendo agraciados se mantermos a nossa atenção na explanação do Evangelho. Iremos acompanhar com alegria a Márcia, nossa expositora da tarde. Seja muito bem-vinda ao nosso grupo, que Jesus possa estar iluminando a todos nós. Graças a Deus. Olá a todos. Mais uma vez é com muita alegria que nós nos reunimos aqui para fazer as reflexões sobre os ensinamentos de Jesus. E hoje nós vamos abordar o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título principal é Bem-aventurados os aflitos, e os itens 4 e 5, que nos fala das causas atuais das aflições. Desde que o mundo é mundo, desde que nós temos a consciência de nós mesmos, seres humanos, que o homem, o ser humano, se pergunta sobre o sofrimento. Por que sofremos? Qual a causa?
até que muitos até dizem que viver é sofrer. Será que é mesmo? O que nos diz a doutrina espírita e os ensinamentos do Evangelho sobre isso? Então, nós encontramos lá no Evangelho, logo no comecinho, que ele nos diz que os sofrimentos ele tem duas causas. Ou essa causa se encontra nesta vida, se ela não está nessa vida, ela se encontra fora desta vida. É claro que é muito mais fácil para nós culparmos Deus de todos os nossos sofrimentos, porque nós nos isentamos da responsabilidade de assumir esse risco. Então, quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós temos conhecimento sobre a dinâmica da nossa vida, maior é a nossa responsabilidade de saber que a causa dos nossos sofrimentos partem de nós mesmos. Então, por exemplo, se nós estragamos o nosso corpo e a nossa saúde, consumindo bebidas e alimentos impróprios durante toda a nossa vida, se nós fomos imprevidentes durante toda a nossa vida, gastamos o nosso dinheiro porque queríamos aproveitar a vida, e hoje nós nos constrangemos porque dependemos de outras pessoas para nos manter, e ficamos tristes por isso. Se nós nos unimos com alguma pessoa, com nosso marido, nossa esposa, ou com um relacionamento estável, por interesses físicos ou interesses materiais, financeiros, e hoje nós enfrentamos brigas e até processos judiciais. Se nós não colocamos os nossos filhos quando eram crianças ainda, conforme Santo Agostinho nos ensina lá no Evangelho, que temos que colocá-los no caminho de Deus, né? E hoje eles nos pagam com ingratidão, com indiferença. Se por outro lado nós reclamamos para o médico que temos azia, que nós sofremos de gastrite, de úlcera, mas nós não temos a coragem de dizer que esse nosso mau humor produz os ácidos para trazer essas doenças no nosso estômago. Ou se procuramos muitas vezes a cura do câncer, o câncer é o efeito do nosso sofrimento. E a causa? Nós não queremos assumir aquela mágoa que nós trazemos às vezes lá da infância. Às vezes num momento que nosso pai, quando nós éramos adolescentes, não deixou nós irmos numa festa de aniversário. Então nós até hoje trazemos essas mágoas, deixamos de falar com nosso pai, com a nossa mãe, e ficamos alimentando esta mágoa durante toda a nossa vida, sofrendo as decorrências desse processo. Será que tudo isso nós podemos dizer que é culpa de Deus? Claro que não, né? Então nós precisamos examinar a nossa vida, olhando toda a nossa trajetória, olhar para trás, todos os nossos passos, os nossos atos, os nossos comportamentos, e procurar olhar lá na raiz. Onde que está o problema? Nesse exemplo que nós demos, por exemplo, do câncer, da mágoa, será que nosso pai tinha motivos? Quais seriam os motivos que os levaria a tomar aquela decisão? Será que em algum momento nós pensamos que ele podia estar nos protegendo de alguma situação? Então, como nós agiríamos se fôssemos nós no lugar dele hoje? Então, olhar para as causas daquilo que nos atormenta, quando nós conseguimos encontrar lá na raiz, e tentar ressignificar a situação, ou seja, mudar o nosso olhar com relação àquela situação, para que a gente possa tirar do nosso coração essa mágoa, para que nós possamos praticar o perdão. No caso do nosso mau humor, né, nós achamos que nós nos irritamos facilmente com as coisas. Então a pergunta que fica é: por que nós nos irritamos? Será que nós nos irritamos porque nós não toleramos as pessoas? Porque nós queremos que todos façam aquilo que nós queremos e na hora que nós queremos? E aí quando as pessoas não fazem porque são diferentes de nós
nós nos irritamos? Então são situações que nós precisamos devagarzinho irmos olhando com muita honestidade, com muita humildade. E sabemos que esse processo não é fácil, é doloroso também quando nós olhamos para nós. Por isso que na maioria das vezes nós preferimos ficar na acomodação. Então o nosso futuro, ele não é uma surpresa para nós. Assim como o nosso presente, ele é consequência do ontem, de tudo que nós fizemos. Tudo que se planta, se colhe. Então, se nós não nos curvamos perante as leis divinas, se nós somos rebeldes ainda em aceitar, né, o que a lei nos ensina, então a nossa vida e o nosso corpo vai enviando mensagens para nós. Vai nos dizendo, olha, você está sofrendo porque você está fora do caminho. É como se nós estivéssemos nadando contra a correnteza de um rio muito bravo. Nós vamos nadar por um tempo, mas vai chegar um momento que nós vamos nos cansar e a água vai nos arrastar. Então a conclusão de tudo isso é que os sofrimentos são alertas para nós ficarmos atentos e verificar o que é que nós estamos fazendo, qual caminho nós tomamos errado para estarmos hoje passando por esse problema, por essa dificuldade. E para ilustrar essa situação, nós trouxemos aqui uma mensagem do espírito Blaise Pascal, que está na Revista Espírita de maio de 1865, onde ele exatamente faz o título dessa mensagem é Deus pune ou não pune o homem? Então ele conta que uma planta começa a crescer e ela começa a se desviar do seu caminho natural, que é crescer para cima. E o que faz o jardineiro prudente? Ele coloca estacas para que a plantinha saiba para onde ela tem que se dirigir, porque o jardineiro, ele sabe o que a planta precisa para crescer. Mas a plantinha, com a sua vontade imperfeita, se deixa levar para onde o seu peso a leva. E muitas vezes ela cai no chão e pode se sufocar na terra quente, na terra seca. Então, Deus faz da mesma forma conosco. Ele coloca as leis para que nos orientemos no caminho, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Mas nós, por nossa vontade imperfeita, muitas vezes nós nos deixamos levar pelo peso dos nossos vícios, das nossas tentações, e nós nos deixamos, às vezes, cair e acabamos sofrendo por causa disso. Então, Deus não nos pune. Somos nós que nos afastamos das leis e acabamos, então, assumindo a responsabilidade da consequência desses atos. Então, não adianta nós ficarmos aqui chorando, nos fazermos de vítimas, que Deus esqueceu de nós, que Ele não pensa na nossa vida, que ninguém liga para nós, né? Nós estamos diariamente criando o nosso destino. E o que nós podemos fazer agora, então? O passado já está feito, né? Já está feito. Nos ensina a doutrina espírita que todos os erros precisam ser reparados. Então, como que nós vamos transformar um balde de tinta preta num balde de tinta branca? Então, nós vamos colocando tinta branca e vamos colocando tinta branca, vamos colocando tinta branca, até vai chegar um dia em que esse balde de tinta preta vai ter tanta tinta branca que nós não vamos nem perceber que ali existia tinta preta. Então, as nossas ações positivas, elas precisam superar as nossas ações negativas. Então, podemos assim dizer, então se eu começar a agir no bem, eu não vou precisar pagar ou resgatar aquilo que eu fiz? Não, a lei, ela é clara, né? Tudo o que nós fizermos, nós vamos ter que reparar. Então, todo mal exige uma reparação, mas, em contrapartida, todo o bem contém uma recompensa. Então, que nós possamos ter comportamentos saudáveis a partir de hoje, praticar o bem, não só não fazer o mal, né? Porque só isso não é nada, mas termos ações que possibilitem a ação no bem,
através da nossa força de vontade, da nossa dedicação, para que, além de nós estarmos atenuando as nossas expiações, os nossos sofrimentos, nós já estamos criando um futuro melhor para nós. E onde nós vamos encontrar todo esse medicamento para que nos guie nesse caminho? É numa farmácia chamada Evangelho de Jesus. É lá que nós vamos encontrar todas as soluções para todos os problemas que nos afligem. Então, Jesus, lá no livro Boa Nova, ele diz que nós não somos maus, nós somos frágeis ainda. Então, que nós possamos ter essa consciência e, a partir de agora, tomarmos essa decisão de fazer o bem para nós, para os outros, para podermos desfrutar amanhã, no nosso futuro, dessa felicidade que nós tanto buscamos e dessa paz no coração. Então, que Jesus nos envolva, que nós possamos, então, levar essas reflexões para o nosso dia a dia e para a nossa semana. Que tenhamos todos uma semana de muita paz e que Jesus nos abençoe o nosso esforço. Graças a Deus. Somos muito gratos a você, Márcia, por seu carinho, por estas elucidações de grande importância salientadas na tarde de hoje. Que saibamos estar muito vigilantes para utilizá-las no nosso viver, no nosso dia a dia, pois elas favorecem ao engrandecimento espiritual de todos. Passamos às nossas vibrações. Hoje, frente às necessidades, sofrimentos, desajustes que campeiam intensamente no nosso Brasil, vamos unir mais fortemente o nosso sentimento de amor e suplicar a Jesus, se permitido for, derramar ainda mais o seu orvalho de amor sobre esta terra abençoada que um dia o Senhor programou na sua posição ser a pátria do Evangelho, o celeiro do mundo. E como vemos, os ventos fortes sopram, distanciando-nos desta condição. Para tanto, Jesus, te suplicamos, inspire os homens públicos atualmente que trazem a centralização do poder, das definições, decisões, dos direcionamentos e suas aplicações, para que sejam as ações propostas com o cunho da responsabilidade, do dever, do respeito, onde deve vigir entre as criaturas nas condições de igualdade de irmãos, assim facilitando o viver de seu mandamento, amar uns aos outros. Mentalizemos luzes no tom azul para que possam envolver principalmente aquele centro do poder lá em Brasília, todos aqueles edifícios que o compõem, desde o mais simples até o de maior nível, para iluminar a todos que lá trabalham, para que as suas definições e administrações sejam as mais acertadas ao nosso país. Que estas criaturas despertem para o cumprimento de suas obrigações. Rogamos por sua misericórdia em favor de todos os enfermos
do corpo e da alma. São muitos e muitos, Senhor. Como médico dos médicos que és, estenda suas mãos luminosas e dadivosas sobre todos estes que sofrem. Auxilie, proteja e oriente também aqueles que estão nas linhas de frente do trabalho para o socorro e os atendimentos aos enfermos. Que um cordão dourado muito iluminado, se acomodando em todo o contorno do nosso mapa, e esta luz ir penetrando e alcançando todos os estados, cidades, bairros, lares de todo o nosso Brasil. Que a falange de Ismael, dirigente espiritual desta nossa pátria, possa irradiar os fluidos necessários para a fraternidade, a paz, a harmonia e o entendimento entre todos. Que tudo e todos que não conduzem para o bem possam ser orientados e despertados para uma nova proposta, a do amor. Ajude-nos a todos para aumentar o esforço no sentido do cumprimento dos ensinos do seu Evangelho. Que possamos guardar no nosso coração a fé, a confiança e a esperança, sabendo que Jesus está no direcionamento pleno deste país como do nosso planeta. Deixamos assim estas vibrações a cargo dos dirigentes espirituais da Casa da Irmã Lina, desejando o encaminhamento para que as bênçãos do Senhor possam serem renovadas. Que possamos manter em paz e sempre nos colocarmos em melhores condições para dentro das nossas possibilidades estar sempre a serviço do Senhor. Encerramos o nosso encontro de hoje, desejando a todos muita luz e que Deus, Pai de amor e de infinita misericórdia, esteja sempre nos protegendo, amparando e sustentando nesta grande oportunidade que Ele nos ofereceu da nossa reencarnação. Que assim seja, graças a Deus.